Olá pessoal, tudo bem? Depois de muita luta, não, nós temos aqui uma aula, mais uma aula do nosso curso de HTML e de CSS. Creio que essa vai ser a última aula a respeito de tabelas na HTML. E eu estou pretendendo fazer alguma coisa a respeito de alinhamento, especialmente. Mostrar para vocês o que aqueles divs fazem. E a aula de hoje é a respeito de agrupamentos de colunas de forma simulante. Não só de colunas, tá? De, especialmente de THs. Bom, e a tag TH, ela está sempre relacionada às colunas, certo? É uma tag especialmente utilizada para colunas. Não necessariamente. O TH ele pode estar relacionado muitas vezes a grupos de colunas, linhas, ou até mesmo grupos de linhas ou grupos de colunas. A gente vai alterar aquela tabela para nossa linguagem de programação, justamente para que a gente insira cada um dos THs, ok? Bom, primeiro de tudo, que foi um detalhe que eu esqueci de falar para vocês, foi exatamente isso. Bom, o que acontece? A partir de agora, eu vou estar aqui descomentando tabela. Então, ok. Ctrl ponto e vírgula. E aqui eu posso substituir. Eu gosto de eu por vez aqui. A Visual Studio ela seria bem melhor para isso. E vou substituir esses dois. Especialmente. Daí, beleza. Como vocês podem ver, eu criei dois TH, ok? Enfim, basicamente isso. O que acontece, galera? A gente tem uma outra coisa muito importante em relação a isso. É exatamente por isso que a gente vai ter que informar o escopo de cada tabela, aliás, de cada TH. O objetivo é justamente, tipo, você mostrar, tipo, se o TH está se relacionando com a coluna, ou se ele está se relacionando com uma linha, ou se ele está se relacionando com um grupo de colunas ou de linhas. Primeiro de tudo, eu vou criar cada um desses daqui. Eu vou colocar aqui como um scope, aqui, alterando a nossa tabela. As nossas tabelas aqui a gente pode colocar o scope como call e beleza. Que essa daqui não é necessariamente a nossa tabela sobre atividade de programação, mas essa daqui é a tabela sobre a nossa hamburgueria, ok? Então é exatamente por isso que eu estou fazendo isso. E aqui a gente pode fazer exatamente a mesma coisa na nossa tabela de linguagem de programação. Aqui a gente pode colocar row e aqui a gente pode colocar row group, ok? Enfim, para vocês verem. Bom, e pro navegador isso daqui ficou muito melhor. Eu não tirei o azulzinho aqui dessa primeira não, tá? Enfim, é isso, galera. É isso. Eu poderia fazer com esses outros dois, mas eu não gostaria de fazer isso agora, ok? Apesar de que é só Ctrl+C, Ctrl+V, hein? Então, vamos colocar aqui. Que eu acho que é um trabalho bom de vocês fazerem. Agora, eu vou mostrar uma outra coisinha aqui para vocês. Além do nosso scope de rule, group, a gente pode mostrar como é que isso daqui vai funcionar com calls plans ou rules plans. O que acontece? A gente vai ter que informar o ID de cada TH para que tudo funcione. Então aqui, como vocês podem ver, aqui está como scope, como rule group, ok? Então aqui eu vou escrever o ID e eu vou chamar de markup language. Esse markup language eu posso criar aqui o atributo chamado headers. Dentro desse header eu posso informar aqui meu markup language. Aqui eu posso informar de novo meu markup language e pronto. Esses dados estão relacionados a esse cara aqui, ok? E é isso. E eu tenho uma lição de casa para vocês. Eu gostaria que vocês reconstruíssem as tabelas informando os scopes ou os headers. Por exemplo, bom, como vocês podem ver e como já foi explicado para mim, cada um desses THs, eles estão relacionados exatamente com as colunas da nossa tabela, ok? O que vocês podem fazer? Nas tabelas que vocês construíram em outras aulas, em aulas anteriores, eu gostaria que vocês colocassem o scope como com, ok? Isso daqui vai ser de suma importância justamente para o nosso navegador. E, tipo,
Para as nossas linguagens de programação, linguagens de marcação, se você gosta, por exemplo, de fazer alguma tabelinha um pouco mais moderna, que nem essa daqui, você pode, por exemplo, fazer exatamente isso. Em relação a essa parte aqui do escopo, como o group e essa questão da ID, essa questão dos headers, eu gostaria que vocês não tivessem muito medo, justamente porque no futuro eu planejo justamente que a gente faça essa parte aqui do OSPAN e do COSPAN, quer dizer, que os dados da nossa tabela, como é o caso do nome das linguagens de programação aqui, ou das linguagens de marcação, no caso HTML e CSS, sejam gerados via JavaScript. O que acontece? Assim, os dados eles vão ser gerados dinamicamente. Isso vai facilitar muito o nosso trabalho, porque a gente não teria que informar de nenhum os headers da nossa tabela. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula de tables. Se vocês gostaram, eu gostaria que vocês deixassem um like de vocês, compartilhassem essa aula para que mais e mais pessoas cheguem no canal. Curta e comente aqui embaixo o que você acha. É isso, galera. É isso. Falou, gente. Tchau.